Nesse vídeo, a gente vai falar sobre atenção aos detalhes, coisas que vocês precisam ficar cientes antes de começar a obra e que são possíveis problemas, inclusive alguns que já aconteceram com a gente. O interessante seria, antes de começar, você parar, sentar e pensar mesmo tudo que pode dar errado e, por incrível que pareça, tudo que pode acontecer de ruim durante esse processo de obra. Pode parecer chato ou ruim ficar falando sempre, repetindo sobre essas coisas, mas é comum ter imprevistos em obra. Quanto mais a gente anota e prevê eles, menos risco a gente corre, tanto financeiramente quanto em questão de segurança mesmo. Então, por exemplo, algumas coisas que já aconteceu com a gente aqui. Você vai iniciar a obra, vai contratar um empreiteiro, uma empresa, ou até mesmo profissionais separados para resolverem ali e executarem o seu projeto. Você está fazendo contrato com essas pessoas? Esse é o primeiro ponto. Pode parecer que não, mas o contrato é uma coisa extremamente importante. É ele que vai garantir o prazo, é ele que vai definir o preço, o orçamento que a pessoa está te passando e também a qualidade do serviço. Então, se você não tem um contrato, você não tem como cobrar muito daquela pessoa caso algo saia do controle ou dê errado ali depois. Então, uma outra coisa super importante também, essa pessoa que você está trabalhando tem seguro? Já aconteceu com a gente uma vez de reformar um apartamento todo e na obra do banheiro, a tubulação furou e deu um vazamento no apartamento de baixo. E foi uma coisa de 2, 3 horas vazando água lá e embaixo era um closet, no apartamento de baixo era um closet. Em questão de 2, 3 horas, acabou com o closet da pessoa. A marcenaria era MDF, então inchou, perdeu tudo. Então, se o profissional que você está contratando não tem contrato e não tem seguro, dificilmente ele vai resolver esse problema. Então, vai cair isso em cima de você também. E às vezes é um custo que é muito alto e que com certeza você não previu ali durante as etapas de obra. Então, por isso é fundamental ter um contrato e é fundamental que a pessoa contratada tenha seguro sobre o serviço que ela está fazendo para você. Outra coisa, também pode parecer muito boba, mas é extremamente importante você se orientar, é se as instalações foram feitas de forma correta. Então, óbvio que tem coisas que são muito técnicas, você não vai conseguir conferir, mas as coisas básicas você pode tomar ciência. Por exemplo, os registros mesmo foram instalados, registro para pia, vaso, chuveiros, forem separados, se forem juntos, um para cada banheiro, registro geral do apartamento, ele tá lá, ele existe. Então, nesse apartamento também teve esse problema que o registro geral ainda não estava instalado. Então, quando aconteceu esse vazamento, não tinha onde fechar a água e por isso esse prazo de tempo tão grande assim. No final, tudo se resolveu, mas poderia ser evitado, então por isso que eu estou contando isso para você aqui. Um outro ponto muito importante também é quando você estiver planejando a sua mudança. Se atentar basicamente a duas coisas, elevador e escada. Em prédios muito antigos, às vezes a escada é pequena e pode ser que o elevador seja pequeno também. Então pense em tudo que você vai precisar subir, até durante a obra, mas principalmente na etapa de mudança, tudo que você vai subir, se sobe pelo elevador, se não sobe pelo elevador, é possível subir pela escada, por questão de peso, fazer curva, alguma coisa do tipo. E se também não for viável subir pela escada, você vai ter que contratar um orçamento. Então já vão entrar outros problemas. Por exemplo, se você quiser ter uma tela nas janelas, essa tela vai ter que ser colocada depois. Às vezes até pelo tamanho da janela mesmo, e você vai trocar a janela por algum motivo. Às vezes é interessante instalar essa janela depois também. E pensar em todos os móveis que você está colocando ali dentro daquele apartamento. Então, às vezes um sofá que é muito grande, uma geladeira de 2 portas, ou você vai ter uma ilha de granito na cozinha e você quer que a peça de granito seja inteira, sem recorte. Então, provavelmente essas coisas vão ter que ser içadas ou vão ter que subir de alguma forma ali, se não passar pela escada ou se não passar pelo elevador. Isso tem que ser planejado, isso tem que ser previsto também. Já pensou chegar lá no final da obra, tá com tudo pronto lá e você não consegue subir com a geladeira pela escada porque ela não faz curva e não consegue subir com ela pelo elevador porque não cabe. Aí tem um problemão na mão. É esse o ponto, assim, de estudar mesmo todas as coisas que você precisa colocar dentro do apartamento e ver como que isso pode ser feito. Uns outros pontos são mais em relação à obra mesmo. E ficar sempre ciente de tudo que está acontecendo na obra, se está sendo executado da forma correta, o que vai precisar fazer para executar algo do projeto. Por exemplo, outra coisa também que a gente já fez de ter que mexer na fachada do prédio por um problema específico do projeto. Dependendo do andar que você tá, ou você vai precisar montar um andaime para chegar ali pela parte externa, ou alguma outra solução. Então pense nisso também antes de finalizar o projeto, nas soluções para executar aquilo que foi proposto. Isso é extremamente fundamental. E aí, como eu disse também da parte hidráulica, coisas técnicas que às
às vezes precisam ser conferidas no projeto e você não tem ciência ou não conhece sobre o assunto, é interessante ter um outro profissional ali externo à equipe que está realizando o projeto para ele fazer esse tipo de conferência. Quando a gente já faz um acompanhamento de obra, a gente confere se os porcelanatos estão ocos, se eles foram instalados da maneira correta, se tem vazamento nas pias. Então, às vezes é interessante você ter um outro profissional por perto para ele te ajudar nessa conferência e te auxiliar também no que for preciso ali. Basicamente é isso. Aqui são só alguns relatos do que a gente já passou e que eu acho interessante contar para vocês também, para vocês entenderem melhor e conseguirem se antever a isso e paciência e tentar resolver. É isso.